Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Mariana, eu vou estar dando continuidade no livro do Percy Jackson, O Último Olimpiano. Eu vou estar lendo pelo celular, então peço desculpas assim, um pouquinho, né? Vou estar um pouco devagar, mas vamos lá, vai dar certo. Capítulo 18. Minha família entra na luta. Quando chegamos à rua, já era tarde demais. Campistas e caçadoras jaziam feridos no chão. Clarice devia ter perdido a luta com um gigante hiperbóreo, pois ela e a carruagem encontravam-se imobilizados em um bloco de gelo. Os centauros não estavam em nenhum lugar à vista. Ou eles haviam entrado em pânico e fugido, ou tinham sido desintegrados. O exército do Titã cercava o edifício, a uns 3 metros das portas. A vanguarda de Cronos liderava. Ethan Nakamura, a rainha Dracaena em sua armadura verde e 2 hiperbóreos. Não vi Prometeu. A doninha escorregadia provavelmente estava escondida em seu quartel-general, e o próprio Cronos encontrava-se à frente com a foice na mão. A única coisa que se interpunha em seu caminho era Kiron, disse Annabeth, a voz trêmula. Se Kiron ouviu, não respondeu. Tinha uma flecha pronta para disparar, apontada direto para o rosto de Cronos. Assim que Cronos me viu, seus olhos dourados se inflamaram. Cada músculo no meu corpo se mobilizou. Então, o senhor Titã tornou a dirigir sua atenção para Kiron. Saia do meu caminho, meu filho. Ouvir Luke chamar Kiron de seu filho já era bastante estranho, mas Cronos tinha desprezo na voz, como se filho fosse a pior palavra que lhe ocorresse. Receio que não. O tom de Kiron era calmo e frio, como ele fica quando está com muita raiva. Tentei me mover, mas meus pés pesavam como concreto. Annabeth, Grove e Thalia pareciam fazer força também, como se estivessem igualmente imobilizados. Kiron! Gritou Annabeth. Cuidado! A rainha Dracaena impacientou-se e atacou. A flecha de Kiron voou direto para o ponto entre seus olhos e ela foi pulverizada de imediato. A armadura vazia retinindo contra o asfalto. Kiron levou a mão para pegar outra flecha, mas sua aljava estava vazia. Ele largou o arco e puxou a espada. Eu sabia que ele odiava lutar com a espada. Essa nunca foi sua arma favorita. Cronos deu uma risadinha, avançou um passo e a metade cavalo de Kiron agitou-se nervosamente. Sua cauda balançando de um lado para o outro. Você é um instrutor, disse Cronos, com desdém, não um herói. Luke era um herói, afirmou Kiron. Dos bons, até você corrompê-lo. Tolo. A voz de Cronos sacudiu a cidade. Você encheu a cabeça dele com promessas vazias. Disse que os deuses se preocupavam comigo. Comigo, observou Kiron. Você disse comigo? Cronos pareceu confuso e naquele momento Kiron atacou. Foi uma boa manobra, uma finta seguida por um golpe no rosto. Eu mesmo não poderia ter feito melhor, mas Cronos era rápido. Tinha toda a habilidade de Luke na esgrima, o que era muita coisa. Com um golpe, ele arrancou a lâmina de Kiron de suas mãos e gritou: Para trás! Uma luz branca, cegante, explodiu entre o Titã e o Centauro. Kiron voou de encontro à lateral do edifício com tamanha força que a parede se esfacelou e desmoronou em cima dele. Não, gemeu Annabeth. O feitiço da imobilização se quebrou. Corremos para o nosso professor, mas não havia sinal dele. Thalia e eu retirávamos inutilmente os tijolos, enquanto uma onda de risadas pavorosas percorria o exército do Titã. Você? Annabeth voltou-se para Luke. E pensar que eu achava. Ela sacou a faca. Annabeth, não! Tentei segurar seu braço, mas ela se livrou de mim. E atacou Cronos. O sorriso presunçoso
dele desapareceu. Talvez alguma parte de Luke tenha se lembrado de que costumava gostar daquela garota. Costumava cuidar dela quando ela era criança. Ela mergulhou a faca entre as tiras da armadura dele em sua clavícula. A lâmina deveria ter afundado em seu peito. Em vez disso, ricocheteou. Annabeth dobrou-se para a frente, agarrando o braço junto à barriga. O impacto deveria ter sido forte o bastante para deslocar seu ombro ruim. Puxei-a para trás quando Cronos brandiu a foice, cortando o ar no local onde ela estivera. Ela tentava se desvencilhar de mim e gritava: "Eu odeio você!" Eu não sabia ao certo com quem ela estava falando. Comigo, com Luke ou com Cronos. Lágrimas abriam caminho em meia poeira que cobria seu rosto. "Tenho de enfrentá-lo", disse-lhe eu. "Essa luta é minha também, Percy." Cronos riu. "Quanta coragem! Posso ver que Luke queria poupá-la. Infelizmente, isso não vai ser possível." Ele ergueu a foice. Preparei-me para parar o golpe, mas antes que Cronos pudesse desferi-lo, o uivo de um cão atravessou o ar vindo de algum ponto atrás de seu exército. "Au!" Era demais esperar isso, mas chamei: "Senhora O'Leary!" As tropas inimigas moveram-se inquietas. Então a coisa mais estranha aconteceu. Elas começaram a se dividir, abrindo passagem pela rua, como se algo atrás delas a obrigasse a isso. Logo, havia um corredor vazio no centro da Quinta Avenida. No fim da quadra estava minha cadela gigante e uma pequena figura de armadura negra. "Nico!" chamei. "Rolf!" A senhora O'Leary veio saltitando na minha direção, ignorando os monstros que rosnavam de ambos os lados da rua. Nico avançou a passos largos. O exército inimigo recuava diante dele como se ele irradiasse morte, o que, é claro, ele fazia. Através da viseira de seu capacete em formato de caveira, ele sorriu. "Recebi sua mensagem. É tarde demais para participar da festa?" "Filho de Hades", Cronos cuspiu no chão. "Você ama tanto assim a morte que quer experimentá-la?" "A sua morte", disse Nico, "estaria ótima para mim." "Eu sou imortal, seu tolo. Escapei do Tártaro. Você não tem nada para fazer aqui e nenhuma chance de sobreviver." Nico sacou a espada, quase 1 metro do maligno e afiado ferro estígio, negro como um pesadelo. "Eu discordo." O chão ribombeou. Surgiram rachaduras na rua, nas calçadas, nas laterais dos edifícios. Mãos de esqueletos agarravam o ar à proporção que os mortos abriam caminho para o mundo dos vivos. Eram milhares deles, e à medida que emergiam os monstros do Titã, iam ficando nervosos e recuavam. "Mantenham suas posições", exigia Cronos. "Os mortos não são páreo para nós." O céu ficou escuro e frio. As sombras se espessaram. Uma estridente corneta de guerra soou, e enquanto os soldados mortos formavam fileiras com suas armas de fogo, espadas e lanças, uma enorme carruagem rugiu pela Quinta Avenida, indo parar ao lado de Nico. Os cavalos eram sombras vivas, modelados com a escuridão. A carruagem era marchitada com obsidiana e ouro, decorada com cenas de mortes dolorosas. No controle das rédeas estava o próprio Hades, senhor dos mortos, como Deméter e Perséfone atrás dele. Hades usava armadura negra e um manto da cor de sangue fresco. No alto de sua cabeça pálida estava o capacete da escuridão, uma coroa que irradiava puro terror. Ela mudava de forma enquanto eu a observava. Da cabeça de um dragão para um círculo de chamas negras e então para uma guirlanda de ossos humanos. Mas isso não era o mais assustador. O capacete entrou em minha mente e despertou meus piores pesadelos, meus medos mais secretos. Eu queria me enfiar em um buraco e me esconder. E podia ver que o exército inimigo sentia o mesmo.
Somente o poder e a autoridade de Cronos impediu que as suas tropas fugissem. Hades sorriu com frieza. Olá, pai. Você parece jovem. Hades rosnou Cronos. Espero que você e as senhoras tenham vindo prestar sua lealdade. Receio que não, Hades suspirou. Meu filho aqui me convenceu de que talvez eu devesse estabelecer prioridades em minha lista de inimigos. Ele me olhou com desprazer. Por mais que eu desgoste de certos semideuses ascendentes, isso não compensaria a queda de Olimpo. Eu sentiria a falta de discutir com meus irmãos. Aliás, se há uma coisa que concordamos é que você foi um péssimo pai. É verdade, murmurou Deméter. Não teve nenhum apreço pela agricultura. Mãe, queixou-se Perséfone. Hades puxou a espada, uma lâmina estígia de 2 gumes marcados com prata em água forte. Agora, lute comigo, pois hoje a casa de Hades passará a ser chamada de os Salvadores do Olimpo. Não tenho tempo para isso, rosnou Cronos. Então ele bateu no chão com a foice. Uma fenda se espalhou em ambas as direções, circulando o Empire State Building. Uma parede de força tremulou ao longo da fissura, separando a vanguarda de Cronos, meus amigos e eu do corpo dos 2 exércitos. O que ele está fazendo? Murmurei. Lacrando-nos aqui dentro, disse Thalia. Está desativando as barreiras mágicas em torno de Manhattan, isolando apenas o prédio e nós. De fato, do lado de fora da barreira, motores de carros ganhavam vida. Pedestres despertaram e olharam sem entender para os monstros e os zumbis à sua volta. Não tinha como saber o que viam através da névoa, mas estou certo de que era bastante assustador. Portas de carro se abriam, e no fim daquela quadra, Paul Bloffs e minha mãe saltaram do Prius. Não, disse eu, não. Minha mãe conseguia enxergar através da névoa. Pela expressão dela, eu podia ver que compreendia o quanto as coisas estavam sérias. Esperei que tivesse o bom senso de correr, mas seus olhos encontraram os meus. Ela disse algo a Paul e eles correram em nossa direção. Eu não podia gritar. A última coisa que queria era chamar a atenção de Cronos para ela. Felizmente, Hades o distraiu. Investiu contra a parede de força, mas sua carruagem colidiu contra ela e virou. Ele se levantou e tentou explodir a parede com energia negra. A barreira resistiu. Ataquem! Rugiu ele. O exército dos mortos investiu contra os monstros do Titã. A Quinta Avenida transformou-se em um verdadeiro caos. Os mortais gritavam e corriam, em busca de proteção. Deméter agitou a mão e toda uma coluna de gigantes se transformou em um campo de trigo. Perséfone fez as lanças da Dracaena viarem girassóis. Nico brandia sua espada, abrindo caminho em meio ao inimigo, tentando proteger os pedestres. Meus pais corriam em minha direção, desviando-se de monstros e zumbis, mas não havia nada que eu pudesse fazer para ajudá-los. Nakamura, disse Cronos, você me dá cobertura. Gigantes, cuidem deles. Ele apontou para mim e meus amigos. Então disparou para o saguão. Por um segundo fiquei atônito. Eu estivera esperando uma luta, mas Cronos havia me ignorado completamente, como se não valesse a pena perder tempo comigo. Isso me deixou furioso. O primeiro gigante hiperbóreo me golpeou com sua porrete. Eu rolei por entre suas pernas e espetei, contra a corrente, em seu traseiro. Ele se estilhaçou em uma pilha de cacos de gelo. O segundo gigante bafejou o gelo em Annabeth, que mal conseguia ficar em pé. Mas Grover puxou-a, tirando-a do caminho enquanto Thalia atacava. Ela saltou nas costas do gigante como uma gazela, deslizou suas facas de caça pelo pescoço azul monstruoso e criou a maior escultura de gelo sem cabeça do mundo. Olhei para fora da barreira mágica. Nico lutava, abrindo caminho na direção de minha mãe e de Paul, mas eles não ficaram esperando ajuda.
Paul agarrou a espada de um herói caído e fez um trabalho bastante bom, mantendo uma draçaena ocupada. Por fim, ele a espetou na barriga e ela se desentregou. Paul, disse eu assombrado. Ele virou-se para mim e sorriu. Espero que tenha sido um monstro isso que acabei de matar. Fiz parte de um grupo de teatro de Shakespeare na faculdade. Aprendi um pouquinho de esgrima. Gostei ainda mais dele por isso. Mas então um gigante lestrigão atacou minha mãe. Ela vasculhava um carro de polícia abandonado, talvez à procura do rádio de emergência, e estava de costas para o gigante. Mãe! Gritei. Ela girou quando o monstro estava quase em cima dela. Pensei que o que tinha nas mãos fosse uma sombrinha, até que ela engatilhou e a explosão da espingarda lançou o gigante uns 7 metros para trás, direto ao encontro da espada de Nico. Boa, disse Nico. Quando foi que você aprendeu a atirar com espingarda? Perguntei. Mamãe soprou o cabelo que lhe caía no rosto. Há uns 20 segundos, Percy. Nós vamos ficar bem, vá. Sim, concordou Nico. Vamos cuidar do exército. Você precisa pegar Cronos. Venha, cabeça de alga, chamou Annabeth. Assenti. Então olhei para a pilha de escombros na lateral do prédio. Meu coração se afligiu. Eu havia me esquecido de Kiron. Como pudera fazer isso? Senhor O'Leary, disse eu, por favor, Kiron está lá embaixo. Se alguém puder tirá-lo de lá, é você. Encontre-o. Ajude-o. Não sei o quanto ela compreendeu, mas foi correndo para a pilha e começou a cavar. Annabeth, Thalia, Grover e eu corremos para os elevadores. É isso. Espero que tenham gostado. Se vocês puderem curtir o vídeo e compartilhar, eu agradeço. É isso aí. Muito obrigada. Até mais.